Olá, pessoal. Eu vim ler um salmo aqui para vocês que eu achei assim. Sabe quando você abre a Bíblia e você abre um salmo? Esse já estava marcado, né? Mas eu não sabia que ele era tão poderoso e tão bonito. Então eu vim ler para vocês aqui. Estou aqui com a palavra e é Salmo 116. Eu vou ler completo, tá ok? Muito bonito, fica atento. Ó, Salmo de orações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou-me, e o Senhor livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte e da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que eu disse, estive sobre modo aflito. Eu disse a minha perturbação. Todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor? Que todos os seus benefícios para comigo. E invocarei o nome do Senhor. Peraí, só um errinho. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todos o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Gente, que salmo lindo. Deixa eu explicar um pouco como esse salmo Desculpa, eu tô muito gripada. Tossindo. Como assim, ele caiu pra mim como uma luva aqui, o comecinho, sabe? Principalmente o comecinho. Porque, amo ao Senhor porque ele me ouve. E realmente eu sinto que ele me ouve e me responde. As minhas súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos. Invoca-lo-ei enquanto eu viver. Eu farei isso em nome de Jesus. Laços de morte me cercaram. Quando que eu tive laços de morte, gente? Muitas vezes eu cheguei a ter uma certa visão da morte, assim, sabe? Tipo com aquela foicinha, assim, do outro lado da rua, quando eu tava na casa de um parente meu e eu tava passando por muita tribulação na vida, eu vi do outro lado da rua, numa casa que mãe morou, que era em frente, assim, como se ela tivesse lá com a foicinha, entendeu? Mas eu tava guardada, né? Na sombra do Altíssimo, como se diz, e o laço de morte me cercaram, com certeza. Várias vezes a morte me cercou, mas ela não conseguiu
levar a minha vida, né? Porque Deus estava guardando. E a angústia do inferno, gente, eu já tive síndrome do pânico, sabe o que é isso? É a própria angústia do inferno. A minha síndrome do pânico, eu não sei se era como a das demais pessoas, mas eu via coisa muito. Eu tinha medo de coisas. Era como se fosse uma coisa vinda do inferno mesmo, que era uma coisa aterrorizante, que lhe amedrontava lá. Se fazer você ter aquele sofrimento, aquela. Como é que chama? É como se você tivesse vivendo uma angústia mesmo infernal ali, porque é um medo que ninguém sabe que você tá vivendo, mas você tá, entendeu? É uma angústia que é um tormento. Eu diria isso, é um tormento. Você vê coisa onde não existe. Você fica com medo, você não tem medo de sair de casa. E mesmo quando você sai acompanhado, você sai com um monte de coisa ruim, de pensamento ruim. Tudo ali é muito ruim. O mundo perdeu a graça, o mundo virou pra você, né, que tá ali vivendo isso, que tá vivendo, pra gente que tá no momento que tá vivendo aquela tribulação, aquela. É uma angústia do inferno, realmente, gente, porque o mundo todo é como se transformou no inferno. Porque você tem medo de tudo, e tudo é muito assustador. É como se você tivesse, de fato, sofrendo esse terror que dizem que o inferno é um lugar de tortura, né? Tortura emocional, assim, como se você. Então, enfim, eu vivi isso, entendeu? Aqui um pouco na Terra. E é horrível, uma das coisas mais tristes que tem. Então, nisso daqui, essa angústia do inferno eu senti, sabe? E se apoderaram de mim, e se apoderaram mesmo. E eu caí em tribulação e tristeza. E foi justamente isso que aconteceu nessa época que eu vivi isso. Eu caí numa forte tribulação mesmo, que eu não dei conta, entendeu? Foi muito pesado para mim. E eu acabei caindo em depressão, ficando de cama por muito tempo. Eu não comia, eu não me alimentava, de nada, eu não buscava a palavra, eu não conseguia orar, eu não conseguia pedir a Deus nada, eu não conseguia. Eu lembro que uma vez, numa dessas tribulações que eu tive na minha vida, eu consegui gritar bem alto, eu estava tão atormentada que eu gritei, Jesus! Sabe que as pessoas em casa se assustaram, que eu clamei muito alto, porque a minha alma estava precisando, sabe? E eu clamei isso, que eu estava muito atribulada. Ou seja, esse salmo aqui, 16, ele descreveu muito bem o que a minha alma passou, né? Essa angústia, né, do inferno, como ela passou, eu realmente passei. E essa tribulação que eu caí em tristeza, eu realmente caí em tristeza profunda, que foi a depressão. E Deus me livrando disso há muito tempo, sabe? Ele vem me acolhendo, me dando a mão dele, me tirando do fundo do poço. Então, assim, aqui esse versículo é muito verdadeiro. Ó. Deus, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Que legal, né, que ele vela pelos simples. Eu não sei se eu sou uma pessoa tão simples, mas ele tem velado por mim. Ele tem cuidado de mim, sabe? Às vezes eu teve momentos que eu me senti um nada, um lixo, uma pessoa imprestável, como dissesse assim. Não era bem imprestável, eu não dava essa palavra, mas uma vez a pessoa me disse, alguém me falou, né, que eu tava, tipo, que... nem adianta falar nesse assunto, já passou, mas a pessoa disse um negócio muito pesado comigo, e eu tava vivendo uma depressão profunda, né? Penso como doeu, mas passou, né? Já perdoei, já passou. Aí, enfim, para quem teve depressão, síndrome do pânico, esse salmo aqui se encaixa muito bem, né? Porque eu não sei se a síndrome do pânico dos outros foi assim como a minha. A minha foi, gente, eu posso dizer porque eu vi na pele, foi federal. E assim, eu não posso dizer que eu tô livre disso, né? Que as aflições, elas voltam, elas vêm. Mas a coisa que eu mais queria, que Deus me libertasse, todas essas coisas assim que aflige a alma, o emocional, o psicológico, né? Então, depressão é algo muito severo. Então, desde que eu conheci a palavra de Deus, e
desde que eu conheci a palavra de Deus, uma coisa que eu fiz que Deus me encorajou e me fortaleceu foi mesmo que eu passasse por a depressão mais pesada, mesmo por eu passasse todo aquele sofrimento, eu não ia fazer mal contra a minha vida, porque eu entendia que aquilo ia passar, que era uma fase. Mesmo que eu achasse que não estava passando nunca, porque para quem está vivendo, o tempo parece que não passa, é tudo muito intenso, sabe? Mas eu botei na minha cabeça, porque em outros tempos eu tentei, quando eu não conhecia mesmo a palavra de Deus, eu conhecia Deus assim, de ouvir falar, de saber que Ele existia, de ter mesmo essa fé que eu sabia que Ele existia, mas eu não tinha muita comunhão com Ele. Então foram tempos mais difíceis ainda, as depressões eram maiores e a vontade de morrer era muito grande. Nessas vezes, depois que eu tive Jesus como meu único Salvador, que eu leio a Bíblia, e que eu escuto louvor, e que eu escuto coisas sobre a palavra, o que aconteceu na minha vida? Eu sempre passo por aquele sofrimento, quando eu passo ciente que vai acabar, que vai ter um tempo, que Deus vai me levantar, que eu vou voltar a retomar minha vida e que eu não preciso fazer nada contra a minha vida, porque a minha vida nem minha é de Deus, né? Ele me deu, mas é para mim cuidar, é o templo do Espírito Santo. Então, para você que sofre de depressão, que tem qualquer transtorno mental, qualquer problema mental, psicológico, emocional, se apega com Deus, porque é Ele. Claro que você talvez muitas vezes vai precisar de uma medicação para controlar, né, alguma coisa no seu emocional, porque tem um lado químico também. A gente não deve ter uma fé burra, achar que é a palavra de Deus, realmente é Deus que vai nos salvar, mas Ele vai nos libertar também através do médico, que vai estudar o que a gente tem, que vai ver uma medicação que vai nos ajudar, entendeu? Porque a medicina é de Deus, tudo é de Deus, gente, que na Terra tudo foi Ele que criou. Então, os médicos são instruídos por eles para lhe ajudar. Esse negócio que eu relutei muito tempo a tomar a medicação, porque eu achava, eu tinha medo de tomar, na realidade, não era nem que eu achasse, não, eu tinha medo, eu achava que aquilo ia acabar com a minha vida, e não, eu comecei a tomar, e foi onde eu comecei a me libertar desses problemas, né, não que eu ainda não tenha problemas, mas assim, a medicação é sim, é de Deus, entendeu? O médico é de Deus, foi Deus que deu sabedoria a ele para passar a medicação. Eu só não tenho medo de tomar. Tenho medo de ficar sem e ter outra coisa pior, entendeu? Se você precisa ir no médico, precisa tomar medicação, tome sem medo. Se o médico passou, Deus orientou ele a passar, entendeu? Então tome, faça. Se quiser ir no psicólogo, vá. Se não quer falar com o psicólogo, converse com Deus. Deus é o maior psicólogo. E mesmo que você converse com o psicólogo, converse com Deus também. Porque o maior, né, que tudo é Deus. Ele é o nosso maior psicólogo, Jesus. Pode começar com Jesus. Você pode pedir que o Espírito Santo lhe guie. Mas, nesses momentos tão difíceis, nunca deixe de trazer Deus para sua vida. E meu recado para você hoje seria isso. Para todos nós que passamos por algum conflito emocional, algum problema psicológico, depressão, qualquer coisa que venha a ter no seu emocional, clame por Ele, chame por Ele, leia a palavra, ouça louvores. Em vez de ouvir músicas mundanas que não acrescentam nada, tem música que eu escutava antigamente, e quando eu escuto me bate uma tristeza, sabe? Tem música que realmente a letra é triste, minha gente, só invoca coisa do mal. E a gente, às vezes, quando a gente não conhece a palavra, a gente vê aquilo tudo como se fosse normal, e não é. Tem música muito pesada, música que só fala de traição, de adultério, música pornográfica, que a letra é super agressiva. E a pornografia, todos nós sabemos que faz muito mal para a saúde, para a mente. Então, ocupar a mente com coisas boas, coisa que traz esperança. O apóstolo Paulo já dizia,
a gente deixa tudo que foi ruim, tudo que passou, né? As coisas que não trouxeram nada de bom pra gente deixa no passado e renova a nossa mente. Traz pra mente coisas que traz esperanças, coisas boas. Ele diz assim, tudo que for bom, benigno, tudo for do bem, nisso a gente pensa, nisso a gente bota esperança. Coisa ruim passou, fica lá no passado, tá? Então Deus abençoe todos nós. E esse versículo aqui veio de paraquedas, porque eu não, ele estava marcado, mas eu não lembrava dele. Então eu achei muito bonito. Então uma coisa já puxa a outra e acabei, né, falando para vocês um pouco sobre depressão, transtornos em geral e esse que caiu muito bem, né? Esse negócio aqui, essa parte que eu li para vocês, a angústia do inferno, que é realmente a angústia do inferno, que não é de Deus. Deus não quer que a gente sofra daquele jeito emocionalmente. Deus permite a doença e tudo, mas Deus não quer que a gente viva triste, porque um dos atributos, um do dom do Espírito Santo é a alegria, não a tristeza. Então, tristeza é um sentimento que a gente sente, né? Porque também não pode ficar tão forte ao ponto de nos dar depressão, que aí já tem que correr para tirar isso, porque essa coisa aqui, essa angústia do inferno, fala a Bíblia, pode ceifar a vida de alguém, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Então, é isso, gente. Já falei demais. Deus abençoe todos nós. Um forte beijo. Fiquem com Deus.